Ótima notícia. Feriado? Isso, segunda e terça, bom, né? Segunda e terça descansando mais do que a gente está descansando, né? Podemos começar, gente? Sim. Podemos. Sim, né? Acho que eu vou começar. Bom, né? Semana passada foi feriado, né? Vocês não tiveram aula de genética. E agora nós vamos ter feriado de novo. Nossa, que coisa boa, né, gente? Tá chovendo aí onde vocês estão? Tá não? Tá? Aqui tá chovendo. Nossa, a chuvinha aqui tá tão boa. Fui fazer compra hoje de tarde, molhei tudo. Foi bem divertido. Bom, gente, então nós vamos fazer igual a gente está fazendo em microbiologia, né? A gente vai resolver os exercícios aqui em sala de aula, tudo bem? Para vocês não terem nada para levar para casa, tá certo? Mas quem não vier na aula, não tem problema. Pode fazer até semana que vem e eu vou deixar essa aula gravada lá no meu canal do YouTube, tá bom? Certinho? Bem? Geralmente na sexta pouca gente assiste, né? Porque é perto do final de semana, né? Mas não tem problema não. Quem não quiser pode fazer depois. E quem ainda não fez o do capítulo 1, né? Da unidade 1, pode fazer até hoje é que dia? Hoje é 17, né? Faz até amanhã para mim, porque aí vocês não ficam com falta, tá bom? Bem? Certinho? Bom, vocês estão me escutando bem? Sim. Eu tô achando um pouquinho baixo. Tá baixo? Deixa eu ver aqui se... E agora melhorou? Ou tá igual? Tá melhor. Tá melhor? Então tá bom. Hoje nós vamos falar de doenças complexas, tá certo? É uma parte um pouco diferente da genética, né? Que até agora a gente estava vendo doenças associadas, né? A erros cromossômicos, a aberrações cromossômicas, né? Que eram bem caracterizadas por alguma herança familiar, né? Ou então por alguma malformação durante a divisão celular lá da gametogênese, né? Então, hoje a gente vai falar de doenças em que a determinação hereditária é importante, certo? A gente tem confirmação genética disso, mas que ela não é, às vezes, ela não é a predominância se a pessoa vai ter doença ou não, né? Então, por exemplo, o fator ambiental ele pode estar mais associado ao desencadeamento da doença do que o próprio fator hereditário. Mas não quer dizer que um exclui o outro, né? Então, a pessoa pode ter algum fator familiar hereditário que induz ela a ter essa doença e também o estilo de vida dela pode induzir ela a ter a doença mais facilmente ou não. Bom, vocês já foram no médico alguma vez na vida, assim, ou então acompanhando algum familiar de vocês, e o médico perguntou assim, Parece que com um carregador de celular eu consigo ligar o volume da aula, porque eu em casa só...
Não vou despachar o senhor, você entendeu? Complexo, não descanso. Edith, Deixa eu ver se Pronto, pois ela muda aqui. Bom, então, vocês já foram no médico alguma vez, assim, e o médico perguntou assim, tem história dessa doença na família? Já. Sim, Já, Sim. né? Que tipo de doença que vocês lembram, assim, na cabeça? por pressão exemplo, alta, diabetes. Diabetes, que mais? pressão alta. Pressão alta, mais alguma? Vocês falaram as principais, tá? Problemas cardiovasculares e a diabetes, né? Então, são fatores hereditários, mas não somente fatores hereditários, né? Então, por exemplo, o que que induz eu ter pressão alta? Tem alguma coisa que eu faço no meu dia a dia que pode induzir eu ter pressão alta? Além do fator genético? Tem Alimentação. Alimentação, o que mais? Estresse provoca também, né? Oi? Um pouco de estresse. Estresse, né? Alimentação, sem fazer exercício físico, não é? Então, tudo isso também induz a pessoa a desencadear a doença, tanto a diabetes, né? Principalmente a diabetes tipo 2, né? Quanto os problemas cardiovasculares. Aí a gente tem não só a hipertensão, que também é uma doença complexa, né? Mas tem também alguns problemas de entupimento das coronárias, que a gente vai ver mais para frente, tá certo? Então, essas doenças, né? Tanto o fator comportamental da pessoa, quanto o fator hereditário, ele é importante. E aí é interessante porque nem sempre a pessoa tendo o fator hereditário, o fator genético predisponente, não significa que ela vai ter a doença. Então, isso não é assim, eu tenho na minha família um monte de gente que tem diabetes. Significa que eu vou ter? Não. Você pode desencadear mais facilmente, mas não quer dizer exatamente que você tenha a doença. Tudo bem? Então, por isso que a gente fala que são fatores complexos. Não é simplesmente tem ou não tem, né? Então, é uma mistura de caráter genético com o que ele vai ter através dos seus comportamentos durante a vida. Tudo bem? Então, a maioria das doenças, né, que são importantes epidemiologicamente, a gente pode falar que elas são doenças complexas. Então, vocês vão ver que a maioria das doenças que mais causam problema para a população, elas podem estar associadas com fatores genéticos, tá certo? Bom, se a gente pensar nas principais doenças que causam morte no mundo, né, a gente pensa primeiro nas cardiovasculares, né? E a diabetes também hoje ela é muito comum, né? Então a gente está associada aos dois, né? E ambos são doenças complexas, né? Então a gente está falando aqui de uma parcela muito importante de patologias. Muito diferente da aula passada, né? As aberrações cromossômicas são doenças que têm uma incidência muito pequena, né? São muito raras, graças a Deus são raras, né? Essas daqui não, elas já acometem uma grande parcela da população e é um grande problema de saúde pública. Tudo bem? Bom, então, como conceito, são doenças que não apresentam um erro metabólico específico identificado, né? Então, não tem assim, aquele gene está alterado, aquele cromossomo está a mais, é por isso que você tem a doença. Tem Não. acesso à internet. Nenhum tipo de herança definido, mas sua agregação familiar indica que estão sob influência de alguns fatores genéticos. Essas doenças compõem o grupo de doenças complexas. Anteriormente, elas eram denominadas comuns. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento, né, dessa ação genética. E aí, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer estudos, né, de familiares, né,
quanto à quantidade de predisposição de ter essas doenças, eles viram que entre os familiares que tinham a doença, a sua prole tinha mais chance de ter quando comparado com os que não tinham. Certo, vamos lá então, né, gente? Tudo bem até aqui, né? Sim. As doenças mais comuns da espécie humana estão relacionadas não a mutações em um ou dois genes, mas polimorfismos genéticos, né? Combinados com uma ação de fatores ambientais, que são esses fatores que a gente falou quanto ao comportamento da pessoa, né? O que torna mais complexo o estudo dessas doenças, né? Então, na verdade, né, não é nem alguma mutação, são apenas diferentes características genéticas. Então, a gente sabe que todo mundo, apesar de ser da mesma espécie, a gente não tem um material genético igual em todos os genes. Então, esse polimorfismo genético, né, a gente pode ter algumas pessoas que têm uma característica genética que tem mais chance de ter a doença do que outras pessoas, né? Então, a gente pode fazer isso em estudos populacionais, né? Porque geralmente as pessoas do mesmo país, né? Da mesma família, elas têm os perfis genéticos mais parecidos. E pode ser que esse perfil genético mais parecido dê tendência a ela a ter algum tipo de doença mais do que outras. Por exemplo, tem doença que é mais comum em brancos, tem doenças que é mais comum em negros, tem doença que é mais comum em asiáticos. Vocês já viram isso? Então, isso está associado ao polimorfismo genético, tudo bem? Bom, e nessa categoria, olha só as doenças que nós podemos citar. Se a gente pensar bem, são as principais, né? Então, olha só, artrite reumatoide, muito comum, diabetes, muito comum, doença de Alzheimer, está muito comum pelo aumento da idade populacional, né? Doença de Usher, essa daqui é menos comum, tudo bem? Doenças cardiovasculares, esquizofrenia, hipertensão, igual esquizofrenia, né? Se você tem alguém na família que tem esquizofrenia, né, a chance de você ter, comparado com uma pessoa que não tem nenhum parente na família com essa doença, é muito maior, né? E lembrando que droga é um gatilho, né, para a pessoa começar a ter aparecer os sintomas da doença, né? Hipertensão, hipertireoidismo, obesidade, osteoporose, rinite, trombose, né? Então, são várias doenças, né? Bom, então, mediante essa observação que algumas doenças, né, que têm esse caráter genético, mas não tão forte, né, quanto as outras doenças que a gente viu, fez-se então um projeto, né, esse projeto HapMap, né, que é o mapeamento dessa variação genética, que foi um projeto inicialmente, né, feito por 200 pesquisadores em vários países do mundo, né, para a descoberta desses polimorfismos genéticos mais comuns. Então, eles queriam saber quais são os perfis genéticos mais comuns e tentar associar esses perfis genéticos à predisposição da pessoa ter mais uma doença ou não. Tudo bem? Bom, então, esse projeto ele pretende analisar amostras de DNA de indivíduos pelo mundo afora e identificar os polimorfismos, né? No caso, esse polimorfismo é a diferença de nucleotídeo em diferentes indivíduos de diversos grupos étnicos, constituindo um catálogo de variações genéticas comuns entre eles. Eu vou explicar o que é isso, tá bom? Suas principais aplicações são comparar os padrões, né, de SNPs de indivíduos afetados por alguma doença com o padrão de indivíduos normais. Dessa forma, identificar as variações espalhadas no genoma. Então, ele quer
dividir as pessoas entre esses perfis e ver quais deles está associado a uma incidência maior de doença ou não. Tudo bem? Bom, gente, quando vocês fizeram biologia celular, vocês estudaram os ácidos nucleicos? Sim. Sim, né? Vocês lembram como que era formado o DNA? O DNA era um polímerozinho com vários monômeros, né? Vocês lembram qual que era o monômero do DNA? Era um nucleotídeo, né? Nucleotídeo. O nucleotídeo, ele tem 3 pedacinhos. Ele tem uma base nitrogenada, um grupo fosfato, certo? E uma ribose, que é um açúcar, né? No caso do DNA, uma desoxirribose, tá certo? Bom, e essas bases nitrogenadas, a sequência dela é o que dá a informação do gene, né? Então, vocês lembram dela? Adenina, citosina, timina e guanina. Lembram dela, gente? Sim? Sim. Então, o gene não é nada mais do que uma sequência de bases nitrogenadas, tá certo? Então, o que que é eu ver polimorfismo genético? Às vezes, para o mesmo gene, tem um quadro populacional que tem essa sequência ACTG, mas tem uma outra população que tem uma mudança que foi por mutação em apenas uma base de nucleotídeo. Por exemplo, ela tem A, T, TG, para o mesmo gene, tudo bem? Então, a população A, vamos supor, a população de japonês tem esse perfil, certo? E a população de brasileiro tem esse perfil, né? Para o mesmo gene, né? Então, tá vendo que é diferente, né? Só que a diferença é pontual, ela é muito pequena. E aí, eles estudaram esses polimorfismos genéticos, que são obtidos geralmente devido a alguma mutação genética, e eles querem ver se esse polimorfismo está associado, por exemplo, para a doença coronariana. Será que quem tem mais, o brasileiro ou o japonês? Será que está associado a esse polimorfismo genético? É isso que eles estudaram mais ou menos. Tudo bem, gente? Bom, e o projeto RapMap, alguma dúvida? Tudo bem? Sugere que pequenas variações podem ser marcadas importantes para avaliar os riscos de ocorrência de doenças ou para sugerir novas terapias. Tranquilo, gente? Bom, olha o exemplo de doenças que nós temos, ó. Aqui nós temos estratégias de abordagens genéticas das doenças. Então, nós temos doenças no quadro tipo A, B, C, D e E, tudo bem? Olha só, as doenças próximas de A, elas estão muito relacionadas à herança, ou seja, elas são muito geneticamente afetadas, né? Para você ter ou não a doença. Então, basicamente, as doenças que são classificadas no tipo A, quase que 100%, né, a causa dela é genética. Por exemplo, a condroplasia, por exemplo, a hemofilia. Bem? Agora, as doenças do tipo E já não tem quase nenhum tipo de suscetibilidade genética de você ter doença ou não. Por exemplo, rubéola. Tem alguma chance de ser genético rubéola? Você ser mais suscetível ou não a uma infecção por rubéola? Não, né, gente? Por exemplo, traumatismo. Tem alguma característica genética de você machucar? Só se for a demência, né? Se for meio burro e, sei lá,
né? Mas basicamente é tudo ambiental, não é? Então, basicamente, a classe A e a classe E são bem diferentes, são os grandes extremos. A classe A ela é muito dependente da característica hereditária genética e a classe E praticamente não tem nenhum tipo de relação. Aí já a classe B, ela já está mais relacionada com a genética, mas tem a ver com fator ambiental também, por exemplo, a diabetes. A classe C está bem intermediária, como hipertensão, doença arterial coronária. E a classe D, ela está mais ambiental para genética, mas ainda tem um fator genético, por exemplo, a febre reumática. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tranquilo. Bom, então, olha só. Quais são as estratégias para a abordagem, né, da etiologia genética das doenças complexas? Então, como a gente já falou, na zona A, incluem-se as doenças que ocorrem somente em indivíduos com uma determinada constituição genética, independente das condições ambientais. Aí nós temos a condroplasia, hemofilia, fenilcetonúria, osteogênese imperfeita, né? Galactosemia, distrofia muscular, um monte de doença genética, né? Tudo bem? Enquanto na zona E são agrupadas as doenças que podem ocorrer em pessoas de genótipos variados e cuja frequência e gravidade dependem exclusivamente de fatores ambientais. Por exemplo, as infecções, né? E algum tipo de trauma mecânico, certo? Bom, já as zonas B, C e D correspondem aos grupos de doenças complexas que, via de regra, não apresentam padrão simples de herança, né? Mostrando a contribuição de múltiplos fatores genéticos que interagem entre si e com fatores ambientais de modo bem complexo. Na realidade, é raro que apenas fatores genéticos ou fatores ambientais sejam inteiramente responsáveis para a doença. Então, eu preciso de um sinergismo entre os dois fatores, né? E na maioria dos casos, tanto os fatores genéticos quanto os ambientais participam da etiologia da doença, embora algumas vezes possam parecer mais importantes do que outros. Sim, né? Então, não tem um fator 50-50%, né? E as doenças complexas abordadas, né, enquadram-se, por exemplo, a artrite reumatoide, diabetes, febre reumática, hipertensão, doenças cardiovasculares e obesidade. Então, a gente está falando aqui, ó, num quadro de pelo menos 50% das doenças do mundo, né? Então, essas doenças complexas, elas são muito importantes quando a gente fala de perfil epidemiológico. Tudo bem? Bom, a suscetibilidade genética para uma dada doença complexa pode ocorrer, por exemplo, devido a uma herança monogênica, ou seja, relacionada a apenas um gene, de um produto gênico anormal envolvido num padrão metabólico determinado. Por exemplo, a doença coronária arteriana, a doença arterial coronariana, precoce devido à hipercolesterolemia familiar e hereditária. Então, nesse caso aqui, né, a doença arterial coronariana, ela tem herança de um gene apenas, certo? E não é igual às outras que a gente está falando, que é por vários genes que podem induzir ou não a pessoa a ter mais chance de ter a doença. Mas essa daqui também é a única, tá? Que ela é monogênica. Em um indivíduo com uma mutação no gene dessa doença, a suscetibilidade é o principal determinante para o desenvolvimento da doença. Mas isso pode ser modificado por alterações ambientais, tudo bem? Então, como eu falei no começo da aula, mesmo a pessoa tendo o gene para ela ter a doença, não necessariamente ela vai ter. O comportamento ambiental dela pode alterar, né, para ela ter ou não esse tipo de doença, certo? Bom, a herança monogênica da suscetibilidade a uma determinada doença não acarreta necessariamente o desenvolvimento da doença, foi o que nós falamos agora, né?
Em alguns casos, a exposição a fatores ambientais será o principal determinante, né? Como, por exemplo, né, tem um gene de deficiência de uma proteína que está muito relacionado ao efizema pulmonar. Vocês conhecem o efizema pulmonar? Já ouviram falar? Sim. Gente, deixa eu só fechar a janela aqui, que tá barulho aqui de fora. Bom, o efizema pulmonar, ele é uma doença muito comum em pessoas que fumam, né? E aí a pessoa perde a quantidade vamos dizer assim, de área do pulmão para tentar absorver o oxigênio do ar, né? E ela pode também ter uma variabilidade genética, mas o fator ambiental é muito maior. Por exemplo, quem que tem efizema? São as pessoas que fumam, né? Então, o efizema, ele, no caso, ele é muito mais ambiental do que algum fator predisponente genético. Tudo bem? Gente, vocês sabiam que não é só quem fuma que tem efizema, não, né? Vocês sabiam que hoje a gente tem pessoas que têm efezemas que nunca fumaram? Alguém sabe por quê? Por conviver com gente que fuma. Sim. E também porque tem mais um outro também. Doença Poluição. crônica? Cidade poluída. Tudo bem? Exatamente. Bom, em outras circunstâncias, né, o mecanismo de suscetibilidade genética é menos evidente, né? Quando é menos evidente, a gente entende que vários genes estão associados, né? Por exemplo, a herança de polimorfismo genético causa diferenças na suscetibilidade a uma doença. Por exemplo, a atividade da aldeído desidrogenase e o alcoolismo. Vocês já ouviram falar dessa enzima, aldeído desidrogenase? Não. Vocês já ouviram falar que japonês tem pileque mais rápido do que brasileiro? Não. Não sabia disso? Não. É por causa dessa enzima aqui, ó. Essa enzima aqui, o japonês ele tem menos do que o brasileiro, certo? Então, por ele ter menos, ele vai deixar um metabólito tóxico do álcool por mais tempo. Então, a ressaca vem mais rápido, né? Enquanto o brasileiro, né, se ele tiver, geralmente ele tem mais essa enzima, ele metaboliza mais rápido, então ele bebe mais sem sofrer os efeitos da ressaca, né? Então ele fica mais tempo, vamos dizer assim, ele aguenta beber mais, né? Devido a um polimorfismo genético, né, que gera um polimorfismo metabólico. Isso é verdade mesmo. É verdade? Você tem algum colega japonês que deve ficar bêbado rapidinho? Mas os brasileiros quase não. Os brasileiros são bons, né? Isso é verdade. Bom, além disso, né, polimorfismos genéticos hereditários parecem determinar uma resposta de fatores ambientais ainda indefinidos, como, por exemplo, os do sistema HLA, né, que está muito associado, né, a quem tem diabetes, os insulinodependentes, artrite reumatoide e doença celíaca. Bom, gente, esse HLA é um antígeno que a gente tem, né, do nosso sistema imunológico. Ele está relacionado a vários tipos de doença, né, mas ainda não se sabe como que é essa ação genética na predisposição, né, mas sabe-se que está associado. É aquela coisa assim, a gente não sabe como que funciona, mas sabe que a predisposição acontece, certo? Bom, vocês conhecem o que é a doença celíaca? Quem tem intolerância a glúten, né, que é a doença celíaca. E vocês sabem quem que é o diabetes imuno? É insulino dependente? Sim. Qual que é a diferença do insulino dependente para o não insulino dependente?
Nós temos dois tipos de diabetes, não é, gente? É o diabetes tipo 1 e os diabetes tipo 2, não é? Isso, Qual que é mais comum do mundo? Tipo 1 ou tipo 2? é tipo 2. Tipo 2, não é? Que perfil de população tem o tipo 2? Idade, Acima dos 40, pessoas mais 40 anos, velhas, assim. né? E o que geralmente induz? Canibalismo. É, Sedentarismo, má má alimentação, não sei o que eu alimentação, né? E o diabetes tipo 1? É isso mesmo. É isso mesmo. E o diabetes tipo 1? Qual que é o perfil? Idade? Infância e adolescência. Infância e adolescência, certo. Vocês sabem o que induz diabetes tipo 1? Como que é a pergunta? Repete, por favor. O que induz a pessoa a ter diabetes tipo 1? Que induz Isso. é uma deficiência no pâncreas, que não funciona. Sim, a pessoa, o pâncreas dela não produz insulina, não é? Mas o que induz o pâncreas não produzir insulina? Alguém sabe? Ai, isso aí eu já não sei. Glucagona, não? Essa eu não sei. Não, então eu vou deixar mais pra frente, pra vocês ir pensando, tá bom? Pode ser Mais pra infecção. frente eu vou explicar para vocês a diferença, né? Por que a diabetes tipo 1 promove isso, né? Então, a diabetes tipo 1 que é a insulina dependente, não é? E é claro que a diabetes tipo 2, se ela não for controlada, ela pode se tornar insulina dependente, né? Mas, de maneira geral, inicialmente ela não é, né? Bom, então, a diabetes mellito, né? Nós temos as formas mais frequentes conhecidas, né? É a tipo 1, que é a insulina dependente, e a tipo 2, que é a não insulina dependente. Ambas as formas mostram agregação familiar, olha só. Então, tem um perfil hereditário associado, tanto a tipo 1 quanto a tipo 2. Mas lembrando que não é o único componente para a pessoa ter a doença. E tem aquela na juventude, a MOD, vocês conhecem essa? Já ouviram falar? Então, ó, as demais formas, como os tipos de diabetes mellitus neonatal, permanente ou transitório, e o na maturidade que ocorre na juventude, são mais raras, né? E essa MOD, ela é tipo 2, tá, gente? Também. E ela é mais, ela aceita melhor o tratamento a medicamentos do que a diabetes mellitus tipo 2, normal, né, nas pessoas mais velhas. Bom, a MOD é uma forma que ocorre no jovem, né, com início aos 20 anos, mas tem manifestação peculiar da diabetes do tipo 2, é menos grave, é mais controlável por dietas e medicamentos, e a progressão é mais lenta. Parece ser, até o momento, o único tipo de diabetes de padrão simples de herança, ou seja, essa daqui é o que está mais associada a perfil genético do que as outras, ok? Então, os parentes de primeiro grau apresentam um risco mais alto do que os outros tipos de diabetes, né? Porém, o quadro clínico é menos grave. Então, de todas as diabetes, o que a gente pode falar assim, nossa, se você tem diabetes, algum parente de primeiro grau que tem a MOD, a sua chance é muito grande, né? Comparada com as outras. As outras têm chance genética também associada, mas o fator ambiental predomina muito mais, ok? Bom, então, né, eles tiveram vários estudos mostrando quais são os genes associados, né, a pessoa ter a chance de ter esse tipo de diabetes. Eu não vou ficar muito focando nessa parte, não, mas só mostrar para vocês que vários genes estão associados, né, e isso daqui está muito relacionado, né, a pessoa a ter ou não essa presença do gene. Então, olha só,
O que é interessante aqui é a gente entender que a MOD, né, ela está muito correlacionada com caucasioides. Quem que são os caucasioides? Alguém sabe? Não. São os brancos, tá, gente? Caucasiano não é branco? Sim, os É o europeus, povo. né? Hã? É o povo branco, tá certo? Então, olha só. Então, tem pelo menos 11 tipos de MOD descritos, ó. Muito, né? Então, associados a muitos tipos de gene. Tudo bem? Então, vamos lembrar, ó. Diabetes mellitus tipo 2 tem o MOD, certo? E o MOD, ele é mais raro, muito relacionado a fator genético, acontece mais em pessoa branca, e ele é uma variação da diabetes tipo 1 ou tipo 2? 2, tá bom? Se é tipo 2, não é insulino dependente, tá certo? Mas tem muito mais a ver com fator genético do que próprio estilo de vida, né? Porque 20 anos não deu tempo da pessoa ter tanto comportamento ambiental para surgir uma diabetes, né? Só em raras exceções, né? Bom, já o diabetes mellitus insulino dependente é um pouco diferente. É um distúrbio autoimune. Gente, o que é um distúrbio autoimune? As células do corpo atacam o próprio corpo, né? As células de defesa. Exatamente. Olha como que acontece. Inicialmente, a pessoa tem uma infecção viral. E essa infecção viral, ela produz anticorpos, tudo bem? O anticorpo nosso, ele é uma alteração de perfil genético. Então, o nosso polimorfismo de anticorpos, ele é produzido pela nossa característica genética. Então, essa predisposição genética induz o quê? A pessoa produzir um anticorpo para matar esse vírus, que vai achar que a ilhota, né, as células beta-pancreáticas, é o vírus. E aí, esse anticorpo destrói o vírus e também destrói as células do pâncreas. Aí a pessoa vai e tem diabetes tipo 1. Por quê? Porque ela não produz insulina, porque as células do pâncreas estão destruídas. Então, a capacidade que ela tem do anticorpo confundir, né, produzir do sistema imune produzir um anticorpo, né, que ele vai tanto matar o micro-organismo como matar as células beta-pancreáticas, ela é uma característica genética, tudo bem? Então, a diabetes mellitus tipo 1, ela começa com uma infecção viral. Vocês sabiam disso, gente? Desse assassinato. O que aconteceu por volta das 5 horas da tarde. Vocês sabiam que ela é uma doença autoimune? A vítima é o ex-policial federal Silvio José Dourado, de 53 anos, ele estava parado no sinaleiro na Avenida TV3. Então, olha só. Ela é geneticamente heterogênea, afetando 0,3% das populações, né? E pode promover... Gente, ó, vai acabar o tempo agora. Eu vou encerrar aqui. E aí, vocês podem entrar de novo com esse mesmo login, tá bom? Que é o mesmo. Aí rapidamente, a gente começa a aula de novo. Pode ser? Tudo bem? Ok. Tá. Deixa eu ver aqui, bloquear aqui de novo.